Olá pessoal, eu sou o professor Merquian e esse é o canal Matemática Merquian. Hoje eu vou estar falando para vocês sobre o assunto de radiciação. Tá? Vamos entender aqui o que é a radiciação, quais são os seus componentes. Aqui eu tenho a raiz com a letra A dentro e a letra B aqui fora. Bom, o valor que está dentro a gente chama de radicando, tá? Esse símbolo aqui, que é a raiz, a gente chama de radical. E aqui fora é o índice, tá? Guardem esse nome, porque às vezes vem um exercício, um problema, que não te dá montado a expressãozinha, mas ele fala, um radical com radicando número tal, e índice tal, resulta no valor tal que... E aí acaba você não sabendo fazer porque você não sabe quem são esses componentes, o índice, o radicando, o radical. Pode acabar invertendo uma coisa ou outra aí e errando um exercício por desconhecer. Bom, quando o índice do radical for 2, ou não aparecer nenhum valor, nenhum número, disse que é uma raiz quadrada, tá? Então todo mundo é acostumado com raiz quadrada, estou reafirmando aqui. Mas a raiz quadrada eu não preciso colocar o índice. Não que esteja errado se eu colocar, mas não se coloca. Não é usual. Então eu tenho aqui, por exemplo, a raiz quadrada de 36. Não coloquei número nenhum. Então a gente fala raiz quadrada. Mas quando eu precisar falar o índice, eu sei que é 2, porque não está aparecendo, tá? E raiz quadrada de 36 é 6. Agora, quando o índice radical for 3, a gente costuma dizer que é raiz cúbica. Aí é obrigatório aparecer, tá? Raiz cúbica de, por exemplo, 8, que é 2. Ok? Então, lê-se assim, ó. Raiz quadrada de 100, raiz cúbica de 8, acabei de mostrar. No demais, a gente lê normal, a gente fala raiz de índice 5 de 32. Tá? Pode abreviar falando assim. Mas a gente fala o índice daí. Se eu quiser colocar um 10 aqui, raiz de índice 10 do número 32. Raiz de índice 100 do número 32. Então, tirando raiz quadrada e raiz cúbica, a gente tem que falar raiz de índice tal e radicando tal, ok? Vamos a alguns exemplos então. Bom, a raiz nada mais é do que o inverso da potência, tá? Então a raiz quadrada de 4, ela é 2, por quê? 2 ao quadrado dá 4. Ou eu posso pensar que número vezes ele mesmo dá 4. Raiz quadrada de 9. Que número vezes ele mesmo dá 9? 3. 3 vezes 3. Então, 3 ao quadrado é 9. Então, o inverso, a sua raiz quadrada de 9 é 3. Mesma coisa, 16. 4 ao quadrado é 16. Tá, e o inverso? Ele fala raiz quadrada de 16 é 4. E assim vai. Mas quando eu chego numa raiz de radicando alto, ou que eu desconheça o resultado, como que eu faço? Essas raízes a gente usa tanto que a gente acaba memorizando os seus resultados. Mas valores altos, às vezes por falta de utilização, a gente não lembra. E qual a maneira de resolver? Gente, uma das maneiras mais simples que tem é a fatoração, tá? Fazendo pela fatoração. Então eu pego o radicando, 625, fatorei aqui. Um macetinho que a gente passa para a criançada, que facilita a vida deles, até o 6º ano, é que cada parzinho, cada casal de resultados iguais, a gente tira da raiz. Então eu tenho 5 e 5, fez um par, sai 1 da raiz. Fiz outro par, sai da raiz. E esses resultados que saíram da raiz, a gente multiplica
e assim obtenho o resultado da raiz, tá? Então, raiz 625 fazendo a fatoração, dá por 5, por 5, por 5, por 5. Separei esse par, separei esse par. Esses dois valores eu coloco aqui do lado, multiplico, terei resultado, 25. Por quê? Se eu pegar 25 ao quadrado e fizer 25 vezes 25, terei o 625 novamente. Tá? Mesma coisa aqui no 400. Fatorando. Dá por 2, 2, 2, 2, 5, 5. Vou juntar pares, ó. Um parzinho de 2 sai um. Um parzinho de 2 sai outro. Parzinho de 5 sai o 5. Esses caras que saíram a gente coloca aqui, remultiplica. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Esse é o resultado da raiz quadrada de 400. Ok? Bom, continuando o assunto para radiciação, aí já envolvendo um nível com números inteiros. Até então eu falei dos números naturais, tá? E não envolveu sinal nenhum. Agora eu vou estar comentando para quando tem o sinal. Como eu já disse, a radiciação ela é o inverso da potenciação. Então olha só, como na adição a gente tem o inverso, é a subtração. A multiplicação, o inverso é a divisão. Na potenciação, o inverso é a radiciação, tá? Então olha só, um exemplo que a gente dá quando a gente está apresentando a radiciação com números inteiros é aqui, ó. Menos 2 ao quadrado e o mais 2 ao quadrado, ambos resultam no valor 4 positivo. Por quê? Menos 2 vezes menos 2 dá mais 4. Mais 2 vezes mais 2 dá mais 4 também. Aplicando o inverso, olha só, se eu for perguntar qual é a raiz quadrada de mais 4? Bom, eu já não disse que a raiz quadrada é um número que elevado ao quadrado, que chega nele, ou um número que vezes ele mesmo chega naquele número. Então olha só, que número vezes ele mesmo chega no mais 4? O mais 2 ou o menos 2. Tá, então qual é a resposta da raiz quadrada de mais 4? Mais ou menos 2. Mas, galera, por uma interpretação geométrica, a gente trabalha somente com os valores positivos, tá? A parte, o valor negativo, a gente vem trabalhar quando é um assunto mais analítico, por exemplo, lá no 9º ano, com o estudo de funções, o finalzinho do 8º já começa a cair funções, funções de segundo grau em diante. Então a gente costuma adotar daí os valores positivos para ter as respostas no âmbito completo, tá? Então, é isso aí que eu queria falar. Vou estar passando alguns exemplos de exercícios mais para frente. Compartilhem aí, ajudem a fomentar o canal, curtam e se inscrevam no canal, ativem o sininho para as novas notificações, que eu vou estar sempre postando vídeos aí relacionado aí a assuntos de nível fundamental e médio, voltado para concurso público, vestibular e o pessoal também, aluno regular das escolas que tenham dúvida aí, tá bom? Obrigado aí, valeu.